Nós vamos agora para a segunda parte, tá? Segunda parte da nossa reunião, que é a leitura do poema de número 36, cujo título é Orvalho sobre os Cravos do Jardim. Vamos fazer uma explicação. Na hora que todo mundo compreender, eu vou manter ainda, por enquanto, os grupos fechados, porque é muita gente. Estamos com 85 pessoas online nesse exato momento. Aí, daqui a pouquinho, eu já vou abrir. O que eu vou pedir a vocês, tá? Eu coloquei as imagens que eu vou explicar, para explicar esse poema, eu coloquei nos dois grupos, né? O grupo dos convidados, que é para receber o pessoal, assim, a gente filtrar, né? Se a pessoa realmente quer expandir a consciência ou se ela vem por curiosidade. Fica 4 semanas conosco, né? E algumas pessoas decidem seguir, outras resolvem sair, né? A decisão é o livre-arbítrio de cada um, mas eu estou feliz dessa forma. Então, eu coloquei as imagens nos dois grupos, o grupo oficial. E eu tenho começado sempre as reuniões falando de Isaac Newton, tá? Isaac Newton, ele, em inglês, né, um cientista britânico, né, ele morreu, vai fazer agora, no ano de 2027, vai fazer 300 anos que ele morreu, né? Ele foi um grande matemático, foi físico, foi astrônomo, foi teólogo, pouca gente sabe, um cientista teólogo, né? E um autor também inglês. Ele foi um dos mais influentes cientistas, né? Ele foi a figura-chave na Revolução Científica. Ele é sempre citado, né? E entre os mais importantes princípios de Isaac Newton, meu avô, né, pai da minha mãe que me escuta, ele falava muito do Newton, né? Eu já tenho uma ligação muito mais forte com Einstein, mas gosto do Newton também. Tá a lei da gravitação universal e a decomposição da luz solar no espectro, né? Ele provou que o branco não era ausência de luz, era a mistura das 7 cores, né? O disco de Newton. E pouca gente sabe. Albert Einstein morreu recentemente, em 1955, né? No século passado. Ele influenciou fortemente, tá, as pesquisas de Albert Einstein, né? Então eu começo. Aí já vou falar para Maria Cláudia Mesquita que eu vou colocar sempre que a gente começa com Isaac Newton, né? Sempre. Aí eu vou colocar sempre a imagem dele. Se ele que falou isso, que se olha a humildade desse homem, né? Deixou as 3 leis de Newton para a gente. Se eu vi mais longe, ele enxergou coisas que a gente não enxerga, foi por estar sobre ombros de gigantes. Olha a humildade, que ele não venceu sozinho, ele se apoiou no ombro de gigantes, como eu faço também, né? Eu me apoio num monte de gigantes, né? O principal é Jesus, né? Mikao Sui, Buda e outros, Chico Xavier, tantos outros, né? Einstein, é uma infinidade. Aoki no Japão, Doi Hiroshi, Noriko Ogawa. Então ele usou no plural, né? Gigantes. Então, eu vou começar com essa imagem, por quê? Porque todo mundo que eu trago para vocês, para fundamentar, para explicar o poema, são gigantes. Ah, por que o Johnny traz esse povo todo? São pessoas que falaram alguma coisa que tem a ver com o poema, tá bom? Esse poema, a gente vai ler ele daqui a pouco, né? Orvalho sobre os Cravos do Jardim, ele diz o seguinte, eles são curtos, né? As jovens alunas no pátio da escola tem o frescor dos cravos do jardim molhados pelo orvalho. A gente, no primeiro momento, não entende nada, né? Só que, assim, o imperador, ele via uma folha caindo, ele fazia um poema. Ele via um caracol, ele fazia um poema. Ele foi visitar uma escola, naquela época era escola masculina e escola feminina, foi visitar uma escola feminina, de meninas muito jovens, né? E fez o poema, tá? Com mensagens implícitas, metaforicamente. Então, quando ele fala assim, as jovens alunas e o frescor dos cravos, tá? Ele está falando sobre a infância. Então, ele fez uma referência à infância. A minha infância, a infância de vocês, a infância daquelas meninas, tá? E eu começo trazendo a citação
de Camilo Castelo Branco, tá? Ele nasceu e morreu em Portugal. No Brasil ele não é muito conhecido, mas em Portugal ele é extremamente conhecido. Faz 134 anos que ele faleceu, tá? É pouca gente sabe, né? Mas ele teve problemas emocionais muito sérios, né? De família, principalmente problemas de saúde, família, e ele suicidou, né? Ele deu um tiro na têmpora, uma pena, né? Ele foi um grande escritor, ele foi um romancista, né? Foi crônico, crítico, dramaturgo, historiador, e ele era um poeta. O fato de ser poeta, o escritor, ele nasce, ele pode nascer, você pode aprender a escrever, tá? Mas o poeta, ele nasce feito. É escolha de Deus. Eles escutam, eles trazem coisa da internet de Deus. Então a gente tem que levar muito em consideração o que os poetas, né, trouxeram para a gente. Então ele foi um grande poeta, e ele é um dos escritores mais populares, né, principalmente da língua portuguesa, no século XIX, tá? No século retrasado. Né? E agora, olha aqui a particularidade de Camilo Castelo Branco. Ele foi o primeiro escritor de língua portuguesa a viver exclusivamente de seus escritos literários. Ele não tinha outra profissão. Tem gente que dá aula de matemática, tem gente que vende o livro fisicamente. Ele vivia do que ele escrevia. Era a única fonte e vivia muito bem. Ele foi, ele foi uma pessoa muito próspera, tá? Então eu falo alguma coisa sobre ele e a citação que eu deixo para vocês que a infância, tá? A minha infância de vocês e daquelas meninas que inspiraram o imperador a escrever esse poema, né? Olha o que Camilo Castelo Branco falou: que a infância é como a água que desce da bica. Você abre uma bica, cai a água e nunca mais sobe. Na hora que você abriu a torneira, a água cai, a água não sobe. Isso é a infância. A infância ela passou e não volta mais, tá? Ele nos deixou isso. E no poema ele fala sobre orvalho, né? No título e no texto do poema, tá? O orvalho, todo mundo conhece. Às vezes você acorda no inverno, de manhã, no outono mesmo, bem cedinho, o teu carro está cheio de gotículas, não choveu, mas está tudo úmido, né? Aí você vai nos vegetais, as flores, está cheio daquelas gotículas, e não choveu, isso é o orvalho. Aí começa a sair o sol, aquilo evapora. O orvalho ele é puro, né? E muitos dos florais de Bach são colhidos muito cedo, que o orvalho é o orvalho. Aí o doutor Bach ia lá nas flores, que é o órgão sexual dos vegetais, onde tem maior concentração de energia no vegetal, e tinha aquelas gotículas, e ele retirava aquela água do orvalho, e aquilo é uma terapia de flores, uma água pura, né? Retirada antes de sair o sol. Então, o orvalho, ele é condensação, tá? Quando você respira, o ar, ele tem um volume, né? Quando o volume do ar atinge 4% do volume total, a umidade condensa, por isso que forma nuvens. Então, o ar aquece, ele sobe, ele esfria, ele se contrai, e aí condensa, formam nuvens e forma o orvalho. É uma condensação, tá? Então, aquilo ali é o quê? É umidade, é a água pura que estava na forma de vapor e condensou, né? Só que o orvalho, ele nasce e já vai embora, sai o sol e ele evapora. Então, é uma coisa passageira, transitória, impermanente. É uma coisa efêmera, igual o vagalume. Tem até um poema que fala sobre o vagalume. Acende, mas já apagou. É efemeridade, é rápida, tá? O orvalho é rápido. E o orvalho fala de mudança, porque ele é muito rápido, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos analisar no poema é esse termo que é o orvalho, que é uma coisa transitória, uma coisa que mudou, uma coisa passageira. E eu começo trazendo para vocês, tá, um gigante que viveu há 2.500 anos atrás, em Éfeso, na Turquia, tá?
Ele morreu em Éfeso, na Turquia, né? Ele foi um filósofo pré-socrático. Ele é considerado o pai da dialética, né? O que é a dialética, né? Significa a arte do diálogo, né? A arte de debater, de persuadir, de raciocinar. Então, ele é o pai da dialecta, da dialética, que é Heráclito, de Éfeso, né? Então, olha o que esse homem falou. Eu, de vez em quando, falo dele, tá? Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Mandei para vocês a imagem. Porque quando nele se entra novamente, você entra no rio e sai. Quando você entrar nele novamente, não se encontra as mesmas águas. A água já passou. Aquela água que você teve o primeiro contato. E o próprio ser já se modificou. Permanentemente as nossas células estão se modificando. Ele falava: não te banharás duas vezes no mesmo rio. Tá? Então, tudo muda, né? E trouxe mais duas citações dele, as imagens estão aí, de Heráclito, que nada é imutável, não tem essa da coisa ficar estática. Ele falou isso há 2.500 anos atrás. Tudo flui, estamos em constante movimentação. O orvalho é uma coisa que é muito rápida, né? Outra coisa que ele falou é que nada existe de permanente, a não ser a mudança. Nada fica daquele jeito. A única coisa que muda é a mudança. Isso foi Heráclito. E trouxe para vocês, tá, um outro poeta, ele era considerado um poeta trágico, ele só escrevia sobre tragédias, mas ele se popularizou, né? Que foi Eurípides. Ele era grego, né? Ele viveu na mesma época, século V antes de Cristo. Então a gente está falando de 2.500 anos atrás. E os estudiosos, falar de um sujeito há 2.500 anos é meio complicado. Dizem que ele escreveu 95 peças, tá? E que ele foi considerado o maior autor de peças trágicas, tragédia, né? E que 18 chegaram até nós, que são conhecidas. Então, é um gigante. Ele diz o seguinte: tudo é mudança. Nada fica como daquele jeitinho. Tudo cede o seu lugar e desaparece. Igual o orvalho desapareceu. Aqui em cima daquele lugar ali que tinha aquela gotinha, aí já vem o ar atmosférico, né? Vem uma abelha. Aí vem uma citação minha. No nosso mundo material, aqui na terceira dimensão onde a gente está, tudo se encontra em constante movimentação. Tá? Na verdade, eu me baseei nesses caras todos, escrevi isso. No nosso mundo material, o seu corpo físico, né? Tudo, né? A sua casa, o seu carro vai envelhecendo, né? Não é só o teu corpo, tudo, o teu carro, a tua moto, a tua casa, tudo se encontra em constante movimentação. E aí, pessoal, no poema, o imperador fala sobre cravos, lá no título, né? Orvalho sobre os cravos. Olha como é que a gente tem que analisar cada palavrinha. Lembrando que isso, para mim, veio mediunicamente, tá? Isso não veio da minha mente racional, né? E esses cravos aí são as pessoas, são vocês, eu e toda a humanidade. Então, agora a gente vai começar a falar das pessoas. Então, para falar das pessoas, eu trago um gigante, que eu já venho falando dele para vocês, que é o mais abrangente poeta português. É o Machado de Assis de Portugal, né? Fernando Pessoa. Tá? Ele nasceu e morreu em Lisboa, faz 89 anos, morreu em 1935. Foi poeta também, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário, comentarista político, de política de Portugal, e ele é considerado por especialistas de sua obra como o mais abrangente, o mais importante poeta português. A gente já tinha falado dele, não com essa citação, hein? Olha o que ele deixou para a gente, Fernando Pessoa. Tudo quanto vive, um cachorro, um gato, nós aqui, vive porque muda. Se não mudar, não vive. Muda porque passa. E porque passa, morre.
Poema 69, a gente vai falar sobre essa questão da morte. Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Uma coisa não, uma lagarta vira uma borboleta. Constantemente se nega, se furta a vida. Olha o que é um poeta, né? E aí eu trago outro gigante, já venho falando dele para vocês também, com outra citação, que foi John Kennedy, que foi o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado aos 46 anos de idade, no dia 22 de novembro de 1963, eu tinha 2 anos, em Dallas, no Texas, quando ele estava iniciando a campanha para a reeleição. Ele já era presidente, ia ser reeleito, e resolveram matá-lo. Né? Olha o que ele falou. É um homem muito sábio. Né? A mudança é a lei da vida. Isso ele falou. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro. Mas o que ele deixou bem claro é que a mudança é a lei da vida. Outro gigante, pouca gente dá valor a ele, né? Já falei dele, que foi Charlie Chaplin. Nasceu em Londres, no Reino Unido, morreu na Suíça, em 1977, aos 88 anos de idade. Foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Chaplin é considerado o principal ator da era do cinema mudo. O cinema não tinha som naquela época, era só imagem, né? Notabilizado pelo uso de mímica e comédia pastelão. Um jogava pastel, bolo na cara do outro, né? Humor, né? Os personagens jogam tortas e pastelões uns sobre os outros. Então, olha o Chaplin, que foi um grande gênio também, o que ele nos deixou? Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Charlie Chaplin. Aí eu entro aqui com umas citações minhas dos livros, né? Que a vida é regida pela inevitável lei da mudança. Nada na vida é imutável. Isso eu escrevi nos livros, acabou caindo na internet. Nada da vida é imutável ou estático. Tudo é transitório. Outra citação minha: tudo na vida tem um ciclo, princípio, meio e fim. A vida está em constante movimento. A mudança é a lei da vida. Ainda em cima do poema, vamos para um outro termo que ele fala sobre jardim. Esse jardim que o imperador citou ali, naquele pequeno poema dele, é o nosso planeta azul, que os astronautas nas naves Challenger fizeram a foto, né, aquela bola azul linda, onde nós habitamos, estamos viajando nesse universo, nesse planeta, que nos dá o ar, nos dá água, alimento, né? E a gente não cuida direito dele, né? Então vamos agora falar sobre o jardim do poema, que na verdade é o planeta todo. Aí eu coloco uma citação minha: todas as coisas, não é só você, a sua saúde, é o teu cachorro, é uma árvore do jardim, todas as coisas, circunstâncias, a tua empresa, tá? A tua família, todas as coisas, é tudo, né? Circunstâncias adversas, às vezes está tudo ruim, ou agradáveis, ou às vezes está tudo muito bom, são transitórios. Nada é definitivo. Não sei se a minha prima continua me ouvindo, a George, que eu não tenho como acompanhar. Minha mãe está me ouvindo. A mãe da minha mãe, minha avó, a avó da Georgia, né? Era uma mulher muito sábia, nascida em Amsterdã, na Holanda, né? Minha mãe nasceu na, na Argentina, foi no início da Segunda Guerra, 1939. Acabaram migrando por outras questões ali, ficaram por lá por conta da guerra. E a minha avó, ela lia os livros de Lausanne Rampa, né? As monografias da Ordem Rosa Cruz, estava sempre estudando os livros de Allan Kardec. E às vezes eu chegava lá e conversava alguma coisa com ela falava em espanhol, né? Às vezes falava em inglês, ela falava, vá passar, em espanhol, vá passar e vai passar. Ou assim, estava ruim, ai que passar. Ai que, tem que passar ou vai passar, ela falava isso. Inclusive hoje, eu estou falando dela aqui, nem sei porquê, dia 12 de junho, ela estaria fazendo 109 anos de idade, aniversário da minha avó. E eu comecei a falar dela, talvez ela esteja aí, tá?
presente. Mas é isso. Vou pedir para a Georgia depois, aproveitar que já que eu falei da nossa avó, aquela imagem que o nosso tio Ed, irmão da minha mãe, irmão do seu pai, colocou no nosso grupo lá, né? Quando eu abri o grupo, você colocava para o pessoal ver a nossa avó, que eu estou falando dela, e ela falava isso direto, que vai passar, né? Agora a gente começa já a entrar para o reiki, tá, pessoal? Eu fui fundamentando, fragmentando o poema, as palavrazinhas, tá? Trazendo para vocês uma citação de um gigante, que eu não tinha falado dele ainda, que foi Viktor Frankl. Nasceu e morreu em Viena, na Áustria, em 1997, faz pouco tempo. Morreu com 92 anos de idade. Foi um destacado neuropsiquiatra austríaco. Ele era médico, né? O Dr. Frankl ficou mundialmente conhecido depois de escrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazista. Imagina, ficou preso pelos nazistas em 4 diferentes campos de concentração. Ele escreveu um best-seller internacional Em Busca do Sentido, conhecido no mundo inteiro. Ele foi conferencista e professor convidado em dezenas de universidades, incluindo Harvard University. Olha só esse homem, esse médico. Recebeu 29 títulos de doutor honoris causa. 29 títulos, hein? Incluindo um no Brasil, na Universidade de Brasília, o UNB. O prêmio de Medicina Médicos Magnus e a Estrela de Ouro Internacional, por serviços prestados à humanidade. Era um grande gigante, né? Pouco conhecido aí, a gente escuta falar, mas eu já tinha escutado falar dele. Agora, olha o que esse homem falou, tá? Quando a situação for boa, tá tudo bem, a tua saúde, a tua família, a tua relação afetiva, tua conta bancária, desfrute-a. Tá tudo bem, você tem que, só por hoje, curtir aquele momento. Quando a situação for ruim, você está doente, está com problema de relacionamento, problema financeiro, transforme-a. Você só resolve um problema enfrentando. Quando a situação não puder ser transformada, Covid, que é a história do fica em casa, eu tive que ficar em casa, transforme-se. E eu fui treinar karatê, eu nunca tinha chegado na faixa preta, eu era faixa marrom. Treinei tanto karatê na pandemia, quando deu uma abertura entre uma onda e outra, eu fui fazer o exame e fui para a faixa preta. Escrevi 2 livros. Então, você tem que transformar aquela situação. E aí entra o reiki. Tá? Quando você tem uma situação muito boa, você tem que desfrutar. Tá? Quando ele é muito ruim, você tem que enfrentar e resolver. Agora, quando você não puder transformar, resolver aquilo ali, tá? Aí você tem que trabalhar em você. Aí é a sintonização, é a meditação gachô. Aí você que tem que se transformar. Aqui a gente começa a entrar no reiki, pessoal. É a porta de entrada. Aí trouxe para vocês um gigante, que eu já tinha falado dele para vocês, que foi George Bernard Shaw. Nasceu na Irlanda, morreu no Reino Unido, né? Em 1950. Faz 74 anos que ele morreu. Deixou muita coisa para a gente. Tá? Foi um escritor, dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista inglês. Por que eu trago ele sempre? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1925. Já tinha falado dele para vocês. Então, um grande gigante. Tá? Botei uma foto dele aí, de George Bernard Shaw. Vamos ver o que ele falou. É impossível progredir sem mudança. Nós estamos aqui no grupo de estudo Bicalci para a gente mudar para melhor. Se não muda, não evolui, né? E ele deixou bem claro isso: é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes, a mente é a maneira de pensar, não podem mudar nada. Tudo começa na mente. Estamos entrando no reiki. Trago para vocês uma citação do Dalai Lama, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no ano de 1999, faz 25 anos, eu estive na casa dele, na fronteira com o Paquistão, nos Himalaias, em Dharamsala. Fomos recebidos, Rita e eu, por ele. Ele é o 14º, né? Dalai Lama. Ele nasceu em 1935. Ele está com 88 anos, ele nasceu no Tibete, né? Só que o Tibete foi invadido pelos chineses. Ele é o mais alto líder espiritual do budismo tibetano.
Ele, de uns 5 anos para cá, 3, 5 anos para cá, ele teve essa questão, em função da idade, dizem que ele está com uma idade de uma criança, né? Fazendo coisas que as crianças fazem, né? E a senilidade, né? E ele diz o seguinte: olha aqui, seja a mudança. Às vezes você não pode mudar o mundo, então você tem que mudar você. Se você não pode mudar fora, foi o que o George Bernard Shaw falou. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Aquela mudança que você quer fora, entendeu? É um mundo de pessoas mais honestas, então você seja honesto. E dê o exemplo, né? Eu acho bonita essa citação dele. Aí eu entro com algumas citações minhas, estamos entrando no Reiki, ainda não entramos, tá? Na hora que você muda, toda a existência muda. É o fundamento do Ho'oponopono, né? Você muda você para mudar o outro. Outra citação minha: você só consegue mudar o seu mundo exterior mudando o seu mundo interior, que é receber uma sintonização de Reiki. A mudança real, sincera e verdadeira vem de dentro para fora. Você não muda dentro, você não consegue mudar fora. E que o novo, ele está dentro de cada ser. Nós vimos, né? As mudanças que acontecem com a pessoa sintonizada no Reiki. A pessoa vira uma nova pessoa, que estava lá dormente dentro daquele ser. Agora vamos entrar no Reiki. O que eu trago para vocês? Eu trago o manual, que tem o título Reiki Ryoho Rikei, que era entregue aos alunos do mestre Mikao Sui. Ele morreu em 1926, ele descobriu o Reiki em 1922. Então, quando ele dava aula, ele dava um manual. O nome desse manual era Reiki Ryoho Rikei. E esse manual contém uma entrevista que ele concedeu. Então, aqui são palavras de Mikao Sui. Vamos ver o que ele fala. Então, aqui vocês vão poder encontrar na página 437 desse livro. Pessoal que ingressa no grupo de estudos, Rita está mandando o PDF de tudo, os membros, né? Só que isso, a gente paga a editora, eu tenho um acordo, né? Com a editora, que eu vendi o livro para a editora, eu não posso ficar compartilhando o PDF. A editora pagou por ele, né? Então, assim, eu pago uma taxa para cada pessoa, são meus amigos, né? São meus amigos, é uma relação muito transparente. E aí o pessoal que entra oficialmente no grupo de estudos, Rita está mandando um monte de PDFs com autorização da editora, mas isso é pago, tá? Mas é pago com a mensalidade que os membros pagam, né? E então, na página 437 desse livro, que é Reiki Apostilas Oficiais, o jornalista, o entrevistador, pergunta: por que ensinar o método Reiki ao público? Eu tirei só um trecho, tá, pessoal, para não ficar muito longo. Aí Mikao Sui, palavras dele, tá? Que nossa técnica será aberta e transmitida para o público, ou seja, não tem nada de secreto, né? Só reikianos. Com o objetivo de salvar as pessoas. Salvar as pessoas é a separação do joio e do trigo, é o que nós estamos fazendo aqui, hein? É evitar o que aconteceu em Capela, os exilados de Capela, né? A gente já falou sobre isso. De disfunções de saúde e angústias no mundo atual. Aí eu coloquei em negrito, onde há necessidade de melhorias e reformulações. Então, Mikao Sui disse que há necessidade de reformulações, que as pessoas precisam mudar. Esse poema fala sobre mudança. Já na página 438, numa outra pergunta, o que é o Zui Reiki Ryoho? Lá eles não chamam de Reiki. Reiki é uma energia, né? É o Zui, o nome de Mikao Sui, Reiki, Ryoho, Rho, técnicas rioterapêuticas. Técnicas terapêuticas desenvolvidas por Mikao Sui que fazem uso da energia do universo, que é o Reiki. O nome da técnica é o Zui Reiki Ryoho. Aí Mikao Sui responde: a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente. Olha só.
A prioridade no reiki não é prisão de ventre, enxaqueca, é a saúde da mente. Aí você subindo um pouquinho, você vai lá em cima na citação de George Shaw. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes, é a maneira de. Tudo começa no pensamento. Não podem mudar mais nada. E Mikao Sui deixa bem claro aqui nessa entrevista, tá? Que a técnica, o reiki, nossa técnica, tem por objetivo, primeira, prioridade número 1, é a saúde mental, são bons pensamentos. A mente tem de 40 a 60 mil, 40 mil a 60 mil pensamentos por dia. E, secundariamente, a saúde do corpo físico. Você não vai ser feliz com prisão de ventre, com enxaqueca, né, com câncer. Fortalece a mente e o físico. Serve também para, olha aqui, está em negrito, direcionar um caminho correto de vida. Mudar, a pessoa está num caminho, recalcular a rota, mudar, tá? Direcionar, a pessoa ter uma mudança no caminho dela, observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji. Fica bem claro que os princípios vieram do imperador e não de Mikao Sui, ele só adotou. E aí, novamente, ele volta para a mente. A mente pensa, mudar a maneira de pensar. Se a mente estiver no caminho correto, bons pensamentos e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Na mesma entrevista, página 439, o jornalista, o entrevistador, pergunta: a Usuirei Kiriorro trata somente problemas de saúde? Só ferida, inflamação, dor de cabeça? Ele fala, não, são palavras de Mikao Sui. Não somente problemas de saúde. Pode corrigir maus hábitos, quer dizer, mudar um hábito. Fala de mudança. Eu coloquei em negrito. Correção. Tais como angústias, debilidade, timidez, indecisões, nervosismo. Com a energia do método Reiki, aí eu coloquei em negrito. O coração se torna semelhante a Deus ou Buda, que é o nosso objetivo no Gemo. Nosso coração espiritual, o Kokoro, o Anahata, ele muda. Para você ter um coração, o nome dele era Siddhartha Gautama, Buda quer dizer iluminado. Para o nosso coração ficar igual a um iluminado, a gente vai neutralizar. Jesus não pregou 10 mandamentos, pregou um só, que era amar ao próximo como a si mesmo, o amor, né? Esse é o chakra do amor. Você aflorando o chakra cardíaco, ele dilata. Pessoas muito atrasadas têm 5 centímetros de diâmetro, dizem que Jesus tinha uma frigideira, 20 centímetros. À medida que a gente vai trabalhando a expansão de consciência, vai havendo uma dilatação desse chakra, a ponto dele se tornar semelhante a Deus, puro amor, né? Então, ocorre uma mudança interior. Isso vai trazer o quê para as pessoas? O objetivo do reiki, trazendo felicidade, que é o objetivo de todos nós. Para si mesmo, não adianta você querer fazer seu filho feliz e ser infeliz. Felicidade, se você for infeliz, você não vai fazer ninguém feliz. Trazendo felicidade para si mesmo e para terceiros. Aí eu termino aqui com uma citação minha, que eu vou pedir para a Maria Cláudia dar uma ênfase, como ela já tem feito, tá? Que é a mensagem implícita no poema, tá? A ser refletida na hora do reiju de expansão de consciência, é o que foi falado ali, tá? E focado ao longo do reiju. Não existe um momento estático. Ah, tá tudo muito bom, vai ficar bom o resto da vida. Não tem isso. Tá tudo muito ruim, vai ficar ruim o resto também. Não tem, tá? Em que tudo fica de um determinado jeito. O bom e o ruim mudam. Depois eu vou pedir para a Rita botar alguma coisa sobre o arcano de número 10, que é a roda da fortuna, que fala sobre isso, né? As movimentações da roda. Tá tudo bom, fica ruim, tá tudo ruim, fica bom, entendeu? É o traço de número 10 do Roncha Zechoné. Bom, nesse exato momento, eu vou abrindo aqui os dois grupos. Pedi a Georgia para botar a imagenzinha lá da nossa avó. Minha mãe vai ficar feliz de ver.
O grupo está aberto, tá? O grupo dos convidados também está aberto. Minha prima acabou de colocar, nossa avó, minha e do John, Elizabeth Anne Louise de Groot de Requena. Era uma mulher muito bonita, né, de olhos azuis. E aqui no colo dela está o nosso tio Ed, né, o irmão caçula da minha mãe. Hoje ela estaria fazendo aniversário. Bom, Paulo Demétrio me avisou que não ia poder, aí eu fui atrás da figurinha, né? Bom, a Maria da Graça Giacomini colocou uma música para gente, né, que fala sobre mudança. Pois eu vou escutar, não posso escutar agora, né? Deixa eu ver, a Jaqueline. Professor, eu senti uma sensação de muita leveza durante o Reiju de cura. Né? E essa frase, seja a mudança que você quer ver no mundo, eu havia lido que era atribuída a Gandhi. Não sabia que era do Dalai Lama. O Dalai é. O Gandhi, o Gandhi era um líder, né? Advogado, né? Pacifista. Formou em Londres. Ele conseguiu a independência da Índia, né? Eles falam inglês em função da colonização britânica, sem derramamento de sangue, né? Mas foi uma coisa que eu cheguei a conhecer pessoas na Índia que não tinham dedo, que eles teciam o próprio tecido, os ingleses cortavam os dedos para eles comprarem o tecido britânico. E o Gandhi, né? E Dalai Lama mora na Índia. O Dalai Lama não mora mais, ele mora lá na Índia, naquela região. Mas eu tenho informação de que eles eram amigos, né? Não sei agora. Dizem que foi o Dalai Lama que falou isso, né? Temos que pesquisar. A cada semana aprendo mais e mais, muito conhecimento. A Cíntia Fragoso, muito grato. Janaína Brandi, ideograma Cocorô. Legal, bacana, Janaína, muito grato. Bom, eu vou perguntar para vocês. A Dulce Maluf, senti energia muito forte, muito grato, Dulce. Todo mundo entendeu esse poema? Tem outros poemas que vão falar sobre isso. Está tudo muito bom, vai chegar uma hora que vai piorar. Está tudo muito ruim, vai melhorar. Então, a vida é isso, a vida é mudança, né? O pessoal está dizendo que sim, sim. A Fabrícia falou que sentiu uma energia muito forte, né? O pessoal está dizendo que sim, né? Nós estamos com 83 pessoas no grupo. E a Georgia falando aqui que temos que ler o poema. Vocês têm que me lembrar que às vezes eu esqueço, hein? TT falou aqui. Obrigado, Jorginha. Eu já ia esquecendo. Semana retrasada foi a Suzana que me lembrou. Então vamos lá, eu estou na página 171. Poema 36, Orvalho sobre os cravos do jardim. Essa fotografia foi Rita que fez. Não sei se a Eliana Safad vai estar aí, ela estava do lado. Elizabeth Elin estava do lado, que hoje está no velório da mãe dela. Foi na viagem de 2011 ao Japão. Era uma escola, as meninas que a gente falando, né? Uma escola feminina em Gifu, onde Mikao Suino nasceu, em Taniai Village, na Vila Taniai. Estivemos lá em novembro do ano passado, né? E aí eu mantive aqui os 31 caracteres. A Cristina Luz falando fofo esse momento da foto. Marinaldo falou que a energia foi forte. O Rafael falou bacana a citação do Viktor Frankl. Pois é. A Cristina falou que originalmente é de Gandhi. Legal, a Cris está dando uma contribuição aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Análise, página 172. Análise do poema 36, Orvalho sobre os cravos do jardim.
As jovens alunas no pátio da escola têm o frescor dos cravos do jardim, molhados pelo orvalho. Aqui o imperador Meiji, mais uma vez, associou uma observação feita na natureza, no caso das gotas do orvalho sobre os cravos do jardim, título do poema, a transitória força e pureza da juventude feminina. No poema, o imperador compara metaforicamente o pátio da escola ao mundo terreno, escola da vida, e o vigor das jovens alunas ao frescor dos cravos do jardim molhados por gotinhas de orvalho. Isso pelo fato das gotas do orvalho, como a juventude, durar pouco tempo e serem puras como as jovens alunas. O orvalho é precipitação atmosférica em que o vapor de água se condensa e se deposita durante a noite e pela manhã. Na linguagem budista, o mundo de orvalho é o das aparências, representa o caráter efêmero, transitório, passageiro das coisas e da vida. Na tradição japonesa, não só os cravos, mas todas as flores simbolizam a transitoriedade da vida, pois se transformam rapidamente, assim como as pessoas. No Japão, o jardim é a representação da natureza em escala menor. A mensagem implícita no poema fala da impermanência. Uhum. Uhum. Voltou? Não. Voltou, Mariana? Está me ouvindo? Sim, mestre, estou te ouvindo. E o Henrique também, voltou, né? Então vamos Sim, lá, voltou. tá? Por algum motivo aí a gente caiu. A mensagem implícita no poema fala da impermanência no mundo terreno, local das transformações, das passagens da matéria onde tudo muda, as situações e as pessoas. Aqui eu clico o quê aqui, Dani? Permanecer participante ou recuperar anfitrião? Ok. Por que Mikao Sui trouxe esse poema, tá? Página 173. O mestre Mikao Sui seguramente associou o orvalho, a energia primordial cósmica utilizada pelos reikianos. Ambos são puros. O mestre Usui, com certeza também, selecionou esse poema pela rápida mudança e transformação que se submete uma pessoa iniciada no reiki. Enaltece provavelmente o sexo feminino por representar maioria entre os reikianos. Você pega um grupo de 10 reikianos, 8 são mulheres. Segue uma citação que nos remete ao poema. Camilo Castelo Branco diz: a infância é como a água, que desce da bica e nunca mais sobe. Lemos. Muito grato pela lembrança, Jorginha. A Cris dizendo que voltou.